A paz do Senhor, alunos de História das Missões do curso de Teologia do STEC. Hoje teremos a última aula expositiva antes do nosso exercício de avaliação e da apresentação dos seminários. Em anexo ao envio do link desta aula, vocês terão tanto o documento da prova como o calendário de apresentação dos seminários e também uma orientação sobre como se dará estas apresentações com ou sem o retorno das aulas presenciais. Hoje nós continuamos o estudo que nós começamos a fazer na videoaula anterior, a respeito da expansão do movimento missionário, a história da estratégia missionária. E, como bibliografia básica desta aula, nós temos o capítulo 35 de Perspectivas, do livro Perspectivas, intitulado A História da Estratégia Missionária, de Pierce Beaver. E hoje, nesta videoaula, nós vamos falar um pouco sobre a história do movimento missionário em meados do século XVIII e século XIX e também no século XX. Talvez eu queira dizer meados do finalzinho do século XVIII, século XIX e século XX. Tempo em que permaneceu, salvo diversas exceções e casos particulares que o autor os cita bastante. É preciso bem atenção na leitura, porque o autor cita vários casos em específico, mas de maneira geral, continuou a tensão entre, de um lado, os processos de aculturação e de contextualização no exercício do trabalho missionário e, de outro lado, a percepção de que o crescimento do evangelho estava associado ao crescimento da civilização europeia em sua cultura, em seus hábitos e costumes e também no seu idioma, tanto das metrópoles europeias como das emergentes novas repúblicas do continente americano, que começaram já no século XIX e também no século XX a enviar os missionários para o Médio e Extremo Oriente, quase sempre associado à cultura ocidental. E nós temos que refletir sobre isso. Qual a melhor estratégia? Será que o Evangelho está intrinsecamente relacionado à nossa cultura? Será que toda cultura que não é ocidental é uma cultura completamente degenerada? Por mais que as culturas, já propondo a resposta, por mais que as culturas elas tenham muitos aspectos de corrupção, de idolatria e práticas consideradas por nós até absurdas, todas as culturas elas possuem analogias de redenção. E as práticas culturais, a maioria delas, pode ser ressignificada para o contexto do cristianismo, pois o cristianismo não necessariamente precisa modificar a superficialidade dos hábitos e dos costumes, mas o cristianismo, ele muda necessariamente a cosmovisão de uma cultura. Dito isto, já no século XIX, mas no finalzinho do século XVIII, notabiliza-se a Sociedade Missionária Batista
fundada por William Carey em 1792. Mesmo em países de cultura elevada, como por exemplo Índia e China, os missionários dessa leva de missionários notabilizada sobretudo pelo William Carey, eles acentuavam muitas vezes o objeto civilizador com seus colegas em regiões primitivas, por considerarem a cultura local degenerada e supersticiosa, uma barreira à cristianização. Não era mais como no período colonial do século XVI e finalzinho do século XX e do século XVII. Não havia necessariamente a destruição de uma cultura, mas havia um processo civilizatório que os missionários consideravam muito importantes. Ou seja, a atividade missionária vinha necessariamente acompanhada de uma atividade social, criação de postos de trabalho para cristãos. Por exemplo, na Índia, se uma pessoa ela se convertesse individualmente em relação à sua família, ela perderia vários direitos, como postos de trabalho, posição na família, porque a sociedade indiana estava bem instituída nas castas sociais que eram praticamente intransponíveis. Por isso, muitos missionários tinham a percepção de que para que a Índia se convertesse ao cristianismo, necessariamente as missões teriam que começar pela casta Brahmani, que era a casta maior. Então, o que esses missionários faziam? Faziam um projeto social, construía um hospital e, sobretudo, construíam escolas. E, além da tradução da Bíblia e das Escrituras para o idioma nativo, havia também o ensino do idioma do missionário colonizador, no caso especificamente do inglês. Durante as primeiras décadas, não houve qualquer debate sobre a legitimidade da ênfase da função civilizadora das missões. Os ingleses, por exemplo, tinham a percepção de que civilizar a África e a Índia, segundo os moldes ingleses, representava uma bênção para aquelas pessoas que viviam num estado cultural completamente inferior à sociedade inglesa. Uma ideia que a gente pode chamar grosseiramente de darwinismo cultural. O que é o darwinismo? A compreensão de que a espécie é resultado de um processo evolutivo de escolhas naturais em que os melhores vão permanecendo e evoluindo. Da mesma maneira, muitos acreditavam, era no desenvolvimento da própria civilização. E no caso em questão, a civilização europeia, inglesa, anglo-saxônica, seria a top, vamos dizer assim. A civilização mais evoluída e a civilização mais evoluída. Trazer civilização para as civilizações menos evoluídas era uma bênção para elas. Então, o processo colonial do século XIX e início do século, que alcançou seu esplendor no século XIX e início do século XX até as grandes guerras, ele se justificava, inclusive, por motivações religiosas. Houve debate apenas acerca das prioridades. O que vem primeiro, cristianização ou civilização? Alguns argumentavam que um certo grau de civilização era necessário para ajudar o povo a entender e aceitar a fé. Outros argumentavam que se podia começar com a civilização, uma vez que o evangelho inevitavelmente produzia esse desejo de civilização. Muitos acreditavam que os dois itens interagiam mutuamente e podiam ser igual e simultaneamente destacados. Ou seja,
O processo de cristianização era praticamente a mesma coisa que o processo de civilização. Você tinha que aprender não apenas a mensagem bíblica do cristianismo, mas o modo inglês de ser cristão. E a Índia logo recebeu o maior grau de atenção das juntas e sociedades missionárias. O trio de missionários Carey, Marshman e Hard teve grande influência no período inicial. Embora se procurasse conversões individuais, Carey desejava também promover o crescimento de uma igreja independente, bem sustentada por leigos alfabetizados, que lessem a Bíblia e administrada e pastoreada por um ministério nativo culto. Ou seja, um gênio autodidata não se contentou em criar escolas elementares, mas fundou até faculdades. William Carey fez um grande trabalho social na Índia. O fato da percepção ser de que o processo de cristianização viria junto ao processo civilizatório ao modo inglês, não significava necessariamente que essas igrejas devessem ser eternamente dependentes dos missionários e das juntas missionárias. Não. O objetivo era dar educação formal para os nativos, para que os nativos civilizados, vamos dizer assim, civilizados, pudessem se tornar líderes das igrejas fundadas naqueles países, vamos dizer assim, de uma nova subcultura cristã indiana. O objetivo, na prática, não foi bem assim. Houve adaptações e contextualizações inevitáveis, mas, teoricamente, o processo era esse. Você estabelecia escolas, hospitais e um ensino do cristianismo e do modo inglês de ser cristão, e os primeiros formados nesse estudo seriam exatamente os líderes de uma igreja que viria a ser autóctone, ou seja, independente. Os três homens, esses três homens que eu citei, né? O trio de missionários Carey, Marshman e Hard, trabalharam pela transformação da sociedade indiana com o impacto do evangelho e criaram um poderoso método de reforma social que posicionava o governo colonialista e conduzindo os hindus a considerações esclarecedoras sobre velhos erros e a eliminação de certos traços culturais considerados desumanos e escabrosos do ponto de vista da civilização europeia. Carey e os missionários que são contemporâneos a ele evangelizaram a Índia num contexto de colonização e de domínio britânico sobre aquele, como posso dizer, o subcontinente indostâmico. A Índia é considerada um subcontinente porque no processo de no processo geológico de movimentação das placas tectônicas, a Índia era um continente que se chocou com a Ásia e desse choque se surgiu exatamente os Himalaias, a cordilheira de montanhas consideradas pelos geólogos relativamente nova, a Cordilheira dos Himalaias. Por isso, por várias vezes eu me refiro à Índia como subcontinente indostâmico. E só para fechar o parêntese, existe a compreensão criacionista de que esse processo de movimentação das placas tectônicas que criou os atuais continentes aconteceu exatamente durante os 40 anos do dilúvio. Durante os 40 dias do dilúvio.
e não durante um processo de milhares de anos, como preceituam os evolucionistas. Fechando esse parágrafo e continuando aqui no texto, esses três homens transformaram a sociedade. Por exemplo, um traço muito estranho da cultura indiana foi eliminado por influência desses missionários. Os missionários influenciavam o governo e o governo tomava medidas que modificavam determinados traços culturais da sociedade, como, por exemplo, a prática de queimar a viúva na mesma câmara de cremação do marido. Isso era uma prática comum na Índia que foi abolida por influência dos missionários do século XIX. No século XIX aconteceram outras estratégias missionárias bem interessantes, como, por exemplo, estabeleceu-se por parte de algumas sociedades missionárias, a exemplo da Sociedade Missionária de Londres, Londrina e outras, a seguinte estratégia elaborada por Rufus Anderson, secretário para o estrangeiro da Junta Americana de Comissionados para Missões Estrangeiras. Essa estratégia se dava mediante uma fórmula tripla, que consistia no seguinte: missões britânicas e americanas consentiram, desde meados do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, como alvo das missões, fundar igrejas e patrocinar seu desenvolvimento, a fim de que viessem a ser autogovernadas, autossuficientes e autônomas na propagação do Evangelho. O processo missionário e uma agência missionária, ela só cumpria de modo final a sua missão naquela nova nação e naquela nova cultura, quando essas três coisas acontecessem. Necessariamente, as igrejas fundadas se tornassem autogovernadas, ou seja, dirigidas por nativos, autossuficientes, ou seja, financeiramente estáveis, inclusive para financiarem outros missionários, e autônomas, ou seja, não dependentes de convenções das metrópoles europeias. Não precisava ser mais a Igreja da Índia, ou de Gana, ou de Moçambique, não precisava ser membro da Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, ou da Igreja Anglicana, enfim. A igreja teria que ser independente, completamente independente. Ele protestava contra esse destaque dado pelos missionários ao processo de civilização e contra a tentativa de reformar a sociedade da noite para o dia. Ele dizia, não, calma aí, vocês não precisam forçar as coisas. Deixem que o próprio Evangelho, o próprio poder do Evangelho, naturalmente transforme as coisas. Acreditem no método paulino, né? Muitos missionários, eles buscavam isso em um contexto em que o processo de cristianização era associado ao processo civilizatório, aos moldes das civilizações europeias. Muitos diziam, atentem para o modo com que Paulo evangelizava. Cada vez mais crescia os missionários que lembravam disso. De acordo com Anderson, a tarefa do missionário era pregar o evangelho e reunir os convertidos em igrejas.
ele seria sempre um evangelista e nunca um pastor dirigente. As igrejas tinham de ser governadas imediatamente com os convertidos, que demonstrassem mudança da vida em relação a Cristo, se aguardar que atingissem um padrão específico concernente às civilizações cristianizadas por cerca de 2000 anos. As igrejas novas, segundo o Rufus Anderson, elas deveriam ser imediatamente governadas pelos líderes. Lembra daquela estratégia que a gente falou mais no início da disciplina, em que os missionários eles convertiam primeiro o líder para depois converter o restante das famílias e das tribos? Então, é este o caso aqui. Você forma uma igreja e a pessoa que for naturalmente mais, como posso dizer, que naturalmente demonstrar o dom de liderança e a vocação de liderança naquele contexto, ela deve ser automaticamente tida como líder daquela igreja. Nem precisa necessariamente denominar bispo ou arcebispo ou fazer diocese ou coisa parecida. Não precisa ser na forma europeia. Apenas tem que ser igreja salva pelo sangue de Cristo, que entende que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e nele temos a vida eterna, porque ele é o Filho de Deus, o autor da vida. Essas igrejas tinham que ser dirigidas por pastores nativos e desenvolver uma política própria, local e regional. Os missionários seriam apenas conselheiros, uma espécie de irmãos mais velhos na fé para os pastores e o povo. As missões britânicas resistiram a essa opinião do Rufus Anderson sobre a educação no idioma, sobretudo no que se referia à educação no idioma vernáculo. As missões inglesas acreditavam que as pessoas evangelizadas tinham que necessariamente aprender a falar inglês. Todavia, de modo oficial ou não, as missões americanas adotaram a estratégia dele e, na teoria, se apegaram ao seu sistema por mais de um século. Talvez, naturalmente, porque o seu sistema fosse mais bíblico e mais paulino. Contudo, depois de sua morte, passou-se a enfatizar a educação secundária e superior em língua inglesa, num grau ainda maior. Isso se deu, em parte, por causa do que eu falei sobre o darwinismo social, que os próprios norte-americanos, que já tinham sido colonizados, que tinham se tornado independentes dos ingleses, agora eram os americanos que acreditavam que eram a cultura mais top e as outras culturas tinham que seguir o seu padrão cultural. Os próprios norte-americanos estavam praticando, vamos dizer assim, uma expansão e um processo evangelístico colonialista baseado no darwinismo social. A doutrina do progresso inevitável, que levou à substituição da antiga escatologia pela ideia de que o reino de Deus chegaria por influência de instituições cristãs, como, por exemplo, escolas. Isso em História da América, isso se denomina o Destino Manifesto. Ou seja, o crescimento dos Estados Unidos é necessariamente o crescimento do islamismo. Me atrapalhei aqui. O crescimento da civilização estadunidense é necessariamente a mesma coisa que o crescimento do cristianismo. Então, isso infelizmente ensejou diversos equívocos no processo de expansão norte-americano e, em último caso,
o genocídio de povos nativos que não baixaram a cabeça diante desse destino manifesto e dessa compreensão equivocada da doutrina da predestinação e também aplicação igualmente equivocada da já equivocada doutrina do darwinismo. Continuando aqui. John Neville, missionário presbiteriano em Shantung, idealizou uma estratégia que modificou um pouco a de Anderson, dando mais responsabilidade aos leigos. Ou seja, não precisava mais você passar por um processo educacional tão rigoroso como se passava os clérigos nos países da civilização ocidental, a forma que as civilizações ocidentais formavam os seus clérigos. Não precisava ser a mesma forma. Vamos dizer assim, essa forma que a gente tem hoje mais tradicional, você vai ter que passar 4 anos no seminário, dependendo da denominação, internato ou externato, enfim. Cada denominação tem sua metodologia. Mas no caso específico destes, era uma metodologia específica para eles, que não precisava ser a mesma metodologia nossa. Imagine, por exemplo, se nós, missionários brasileiros, formados no STEC, nós fôssemos à Mongólia e para que fosse instituída uma igreja cristã plantada por nós, plantada por um de nós, por exemplo, plantada por mim, na Mongólia, necessariamente eu teria que abrir uma filial do STEC lá, para que o líder da igreja passasse 4 anos estudando. E esse processo eu não conseguiria fazer sozinho, mas tinha que comprar um prédio, chamar vários professores do Brasil, enfim, fazer uma coisa bem complexa, ou eu poderia contextualizar da melhor forma para aquela cultura. Dando mais responsabilidade aos leigos, ele defendia a ideia de deixar o leigo em sua profissão ou negócio e em seu lugar costumeiro na sociedade. Ou seja, o líder da igreja não precisava necessariamente ser aquele pastor em tempo integral. Ele deveria ser encorajado a participar como voluntário, um evangelista não remunerado. Neves também defendia um estudo bíblico constante e uma mordomia rigorosa em combinação com o trabalho voluntário, e propôs um governo eclesiástico simples e flexível, portanto, menos engessado do que o modelo anglicano e os modelos das igrejas governamentais das igrejas históricas. Seus irmãos na China não adotaram esse sistema, porém os missionários na Coreia fizeram uso dele e tiveram espantoso sucesso. Ou seja, que lição nós podemos tirar disso? Baixe um pouco a bola e abandone as suas formas, pregue o evangelho e deixe o Espírito Santo agir, né? Você é apenas a boca. Você não faz nada, você não tem poder como missionário. A palavra diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Então, Deus está fazendo. Deus quer apenas instrumentalizar você como a boca, o estrategista. É preciso que a gente tenha muita sensibilidade entre os nossos planos, os nossos devaneios, as nossas opiniões e as nossas percepções particulares, sobretudo na missão missionária, na missão transcultural. É preciso que a gente tenha bastante equilíbrio em relação a isso, para que a gente não confunda o plano de Deus com os nossos propósitos.
Então, apesar de uma adesão permanente declarada à fórmula de Anderson, houve uma grande mudança na mentalidade missionária e, consequentemente, na estratégia missionária na última metade do século XX, onde retornou a ideia a mentalidade mais colonialista, vamos dizer assim. Quase imediatamente após o fim desse período posterior, notabilizado pelo missionário Rufus Anderson, e também pelo Venn, quase que imediatamente esse período, os missionários executivos de campo adotaram um ponto de vista de que os africanos eram inferiores, ou seja, predominou a ideia do darwinismo social. E não conseguiriam fornecer uma liderança ministerial, tendo esta que ser, então, indefinidamente mantida por europeus. O intelectual e os homens de negócios da classe média africana foram desprezados. Era uma opinião, portanto, imperialista, que constituiu uma variante eclesiástica do apego crescente à teoria da responsabilidade do homem branco, e reduziu a igreja nativa a uma colônia da igreja estrangeira que a implantava. Este método não tinha nada a ver, tinha muito mais a ver com Charles Darwin do que com Paulo e com Cristo. O paternalismo, esse paternalismo cultural, ele deformou o desenvolvimento das igrejas. E essa situação durou até 1910, quando houve uma conferência missionária mundial em Edimburgo, em 1910, subitamente para tirar esse sentimento de paternalismo. A igreja nativa era, já em 1910, apesar de tudo isso, um fato e se mostrava indócil, ou seja, você não conseguiu, nós não estamos conseguindo manter, fazer crescer a nossa civilização. O cristianismo está crescendo e a nossa civilização não. Tanto é que as colônias estão começando a querer se tornar independentes. Então, a nossa parceria com o governo não pode mais acontecer, ela vai ter que ser frustrada, porque essas nações elas vão conquistar a sua independência das nossas metrópoles europeias e agora o cristianismo vai ter que se desvencilhar da sua característica colonial. Ou seja, não pode mais ser relacionado à nossa cultura que nós pensamos ou pensávamos como superior à deles. Agora eles querem ser independentes e a própria igreja está indócil às metrópoles europeias. A própria igreja está se associando aos que defendem a independência das colônias. Lembre-se que no século XIX, 1/3 do mundo ele chegou a estar no controle de 1 a 2/3, se não me engano, do mundo, chegou a estar no controle de uma ilha, da ilha da Grã-Bretanha. E isso começou a cair no século XX. Então, o contexto de colonial não existia mais. O desenvolvimento missionário teria que resistir ou teria que se ressignificar diante vamos dizer assim, do esfacelamento dos impérios coloniais europeus. Em razão disso, todos consideravam que houve um tremendo impulso no sentido de a organização missionária devolver a autoridade para a igreja. E praticamente todas as juntas sociedades pelo mundo se comprometeram necessariamente com este ideal. Em resumo, a estratégia missionária
do século XIX tinha como alvo conversões individuais, a fundação de igrejas e a transformação social, com base em três tipos principais de ação, que vieram a ser conhecidos como evangelização, educação e medicina. A evangelização incluía a pregação em todas as suas formas, organização de igrejas e o apoio a estas, tradução de Bíblias, produção de literatura e distribuição de Bíblias e literatura. Os costumes dos povos do Ocidente tornavam quase impossível aos missionários do século masculino falar às mulheres. E por isso também era difícil chegar às crianças. As esposas dos missionários esforçaram-se por criar escolas para as meninas e penetrar nos lares. Por isso a importância dos missionários casados. Nas culturas em que havia certa segregação entre homens e mulheres nos costumes culturais, as missionárias mulheres se ocupavam no ensino para mulheres e, portanto, para crianças. E desta maneira podiam entrar em lugares que os homens necessariamente não poderiam. Finalmente, na década de 1860, as mulheres começaram a organizar suas sociedades e enviar mulheres solteiras. Uma dimensão totalmente nova foi assim acrescentada à estratégia missionária: o vasto empreendimento de alcançar mulheres e crianças com o Evangelho, educar meninas e proporcionar cuidados médicos para as mulheres. A educação feminina provou ser a força mais eficaz para a libertação e elevação social das mulheres nos países evangelizados. Outra nova estratégia, a estratégia da nova vizinhança. Ou seja, eu não sou mais o superior a você, mas vamos respeitar os territórios ocupados, as missões recém-chegadas, vamos procurar uma área não explorada. Por quê? Houve um avanço, sobretudo no processo missionário e também uma reacomodação das juntas missionárias nos países alvo de missões evangelísticas. Então, haveria que ter vamos dizer assim, uma prática de cortesia entre os missionários e dentre os povos evangelizados também. Essas missões concordavam que todas se reconhecessem como ramos válidos da Igreja de Cristo, no batismo, na transferência de membros e nas disciplinas. A posteriori, houveram diversas conferências em diversos anos, 1892, 1961, 1910, 1928, 1938, que transformaram esse pensamento de que as missões estavam relacionadas ao processo civilizatório para um novo olhar sobre o processo de expansão missionária, que se constituía, na verdade, de que o avanço do Evangelho ele independia do avanço da civilização europeia e ele era a constituição de uma igreja supracultural, ou seja, um retorno gradual à teologia missionária de Paulo. E da Segunda Guerra em diante, essa nova estratégia missionária, ela se tornou cada vez mais evidente. Se coloca de um lado, o missionário se coloca agora de um lado
como irmão mais velho, conselheiro, enquanto o Espírito Santo orienta a nova igreja autogovernada e autossubsistente para desenvolver formas próprias de política, ministério, culto e vida. Uma igreja assim se torna, portanto, espontaneamente missionária. A teoria ela foi aplicada nos trabalhos missionários pioneiros do século XX posteriores às guerras. As antigas juntas de sociedades ocupavam de igrejas antigas e acomodadas, raramente buscando campos novos e não alcançados. Surgiram então novas juntas com essa nova percepção, com esse novo olhar. Hoje, que temos? O cristianismo não é a única religião que faz missões. Mas a nossa estratégia, ela encontra concorrentes nos campos missionários onde nós chegamos. Então, uma nova compreensão de missão, uma nova estratégia, uma nova organização, novos meios, caminhos e métodos são as necessidades desta hora na tarefa central da igreja. Tarefa que jamais terminará até que o reino de Deus se manifeste em toda a sua glória. Enquanto oramos, estudamos, planejamos, experimentamos, será de grande ajuda conhecer essa história passada da estratégia missionária. Tudo que nós estudamos até então na nossa disciplina nos faz compreender de forma, vamos dizer assim, mas compreender exaustivamente, podemos dizer assim, que o cristianismo é a única religião supracultural, em detrimento de outras que não são ou que se travestem de ser. Muitas religiões que crescem ou que querem crescer no mundo ocidental hoje, elas se estabelecem sobre uma capa falsa de supraculturalidade. Em geral, todas as religiões elas são necessariamente relacionadas a uma cultura. E é necessário que haja a desocidentalização do cristianismo. Até porque todos os povos da terra têm que conhecer a Jesus. Tem que ter igreja de todo povo, língua e nação. A igreja cristã não é necessariamente ocidental. Como sabemos hoje, o mundo das metrópoles europeias, ele está se secularizando a passos largos. Então, nós não podemos mais olhar para as metrópoles europeias como exemplo de cristianismo. Também não podemos olhar para os Estados Unidos como exemplo de cristianismo. Tampouco podemos olhar para o Brasil como exemplo de cristianismo. Mas nós podemos olhar para a igreja como testemunha fiel de Cristo, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, independente de que país você nasceu, de que cultura você está conectado, busque em toda circunstância ser bíblico. Executar a tarefa missionária segundo o modo bíblico. Executar as missões transculturais segundo eu estou relacionando muito com missões transculturais porque faz parte da outra disciplina que eu estou lecionando, missões transculturais. Mas nós estamos estudando aqui a história das missões em toda a Terra, que, portanto, são transculturais e supraculturais. Então, não se prenda à sua cultura enquanto reflexo do cristianismo. Seja supracultural. Mais do que uma cultura cristã, você deve ter e fazer expandir em toda a Terra uma cosmovisão cristã.
Mais do que criar uma cultura cristã, o papel da igreja em toda a história, até que Jesus volte, é que todos os povos e todas as etnias, povos de toda tribo, povo, língua e nação, eles tenham uma cosmovisão cristã. Então, até a próxima e tenha um bom estudo com auxílio dessas videoaulas. Façam também, se possível, os exercícios que estão no final dos capítulos 33 e 35 de perspectivas e realizem também a nossa avaliação. E estamos aí, em breve, os seminários de vocês. Deus os abençoe.